Vai ficar 10 GB de coisa, tem que editar depois. Hum, alguém entrou aí mais? A Thaís entrou de novo? E porque eu não tô conseguindo ver daqui, tá carregando ainda. Aí eu entrei Tá. pra ver pelo celular. Então vamos começar com o vetor, né? Se Ok. basicamente o vetor é quando a gente tem, por exemplo, uma variável, sei lá, int nota, a gente só consegue armazenar um valor por vez nela. Então, por exemplo, Tua quando eu tela tá for. compartilhada? Tá compartilhada. Onde é que, onde é que entra nesse aí? No Discord, você no Discord aqui, eu acho que você aperta aqui e assistir, só que eu não consigo fazer isso. Clica no Rafinha pra ver. Você tá vendo a tela de todo mundo? Ah, calma aí. Não. Eu tô vendo o Rafa. Peraí. Clica nele. Haha, é assistir a transmissão. Tá Ah, tá certo. assistindo aí? Peraí, tá carregando um bagulho. Ah, Agora tem que terminar de carregar. é um que tem um monte de tela infinita. É, por Tá só enquanto. girando o bagulho. E agora? Agora sim. Tá. Então, quando eu tenho uma variável simples, tipo nota, eu só consigo armazenar um valor dela por vez. Tipo, nota vale 9, nota vale 8. Aí, por exemplo, quando eu boto 9 aqui e depois põe 8, esse 9 não fica salvo. Porque ele primeiro salva o 9, mas depois salva o 8 em cima do 9. Ele não quer saber, ele pega tudo mesmo. Ele sobrescreve tudo. Tipo, quando você salva por cima do seu próprio arquivo. Então, é para isso que serve o vetor. O vetor ele consegue levar mais de um valor. Então eu posso ter mais de um valor. Só que a limitação dele ele também tem uma limitação que é ser sempre do mesmo tipo. Então se eu quero criar aqui, ó, float, que é real, notas. Eu quero criar 10 notas. Um vetor que tem 10 notas. Então eu vou conseguir gravar. Por exemplo, eu quero gravar 2.5, depois quero gravar 7,5, depois quero gravar 10. Ele vai conseguir guardar todos, certo? Certo aí? Tá conseguindo ouvir? Uhum. Beleza. Ah, Estamos te ouvindo sim, Rafinha. Pode meter o louco. beleza. E como que a gente acessa uma dessas posições? Porque quando a gente tinha, por exemplo, float nota, a gente só falava uma vez para ele, nota é igual a 2.5. Considere que isso aqui é tipo scanf, tô pedindo. Eu só fazia isso uma vez. Só que agora eu tenho um mesmo local na memória, notas, e ele tem 10. Ele consegue guardar 10 números float. Para o nosso contexto aqui, ele consegue guardar 10 notas. Como que eu acesso cada uma dessas notas? Quando eu digo acessar, eu estou querendo dizer ou para jogar um valor lá dentro, ou para eu só ler o valor e não escrever nada dentro. E aí a gente usa isso aqui, ó, o conchete com o índice. É a posição Então, nativa de cada uma. isso. Aham. Uma coisa que é muito estranha na programação é que todo índice começa sempre com zero, não começa com um. Sim. Então isso aqui é maluco, né? Então se você cria um vetor de 10 posições, ele só vai de zero até 9, não até 10. Porque se você contar um zero junto, até 9 vai dar 10 posições. Então isso aqui é outra coisa. A gente acessa com base no índice que vai de zero até menos um esse número. Esse número aqui, menos um. Então você coloca 10 no começo só quando você declara ele, para falar quantos ele vai ter. Mas para acessar depois notas, por exemplo, nota zero é igual a 9.5, nota 9.6. Oi, Roberto, tudo bem? Notas 6 é A igual Judite entrou, gente. a Não pode te 5.1. atrapalhar, Rafa. Quem entrou? Roberto, a Judite. Ah, opa, Roberto, tudo bom, mano?
Ele ainda tá aqui? Ah, tá mostrando que ele tá. Ah, é Porque que ele não tá tá dando ouvindo. pra ver aqui na. Robert De Niro. Tô continuando. Então, toda vez que eu quiser acessar esse índice, eu utilizo o número que vai de zero até um a menos do número que quando eu iniciei. Porque ele sempre vai de zero até o tamanho do vetor menos um. Então, se eu quiser acessar notas 10, vai ter um erro. Pode dar um erro. Porque não existe isso aqui, eu não reservei essa posição na memória. Pode até dar certo, dependendo, mas isso aqui de alguma forma não está certo. Porque ele não reservou esse 10 aqui. Porque ele vai de zero até 9. O que dá 10 posições que está aqui. Outra coisa que é importante lembrar. Quando eu vou acessar qualquer coisa aqui, tem um pessoal que eu já vi isso acontecer. Criarem, lembra, sabe do i, né? Criar um i com float. Aí é meio que uma regra. Você não pode acessar isso aqui com utilizar um número float para acessar o vetor. Por quê? Porque ele meio que tem um tipo, ele vai contando de um em um. Não pode, quando é float, porque float int é diferente eu falar, tipo, é Sim. diferente eu falar que o número é um e falar que é 1.0. Ele armazena isso de formas diferentes. O float e o int não são tão parecidos assim. Então, para fazer isso, tem que ser necessariamente essa variável que Isso aqui, não ó, o número que tiver aqui dentro pode ser um, isso aqui é inteiro. Ou uma variável, tem que ser inteiro. tem que ser inteiro. Se você botar um Entendi. float, você vai estar invocando demônio. Não pode dar. Não dá. É Entendi, eu não pedir para dar um sabia disso. problema. Você pode pensar também que, tipo assim, um contador, ele tem que ser um número inteiro, porque ele vai do 1 pro 2, no É. caso de um inteiro. Uhum. Só que o float, ele tem valores, né, quebrados entre um número e outro. Tipo, vai ter 1, aí 1.1, 1.11, 1.2. Então, como que ele vai ir de um ponto para outro? Tipo assim, você tem um vetor com 10 posições. Se você usar float, vai ter, tipo assim, infinitos números entre 1 e 10 do seu i, sabe? É uma insanidade. Aham. Entendi. Olha Eu isso não aqui, ó. sabia disso. 2.5. Eu vou acessar notas posição 2.5. É isso aqui vai quebrar o computador. Uhum. E mesmo quando se estiver inteiro, ele vai entender alguma coisa. Ele vai tentar ver as casas decimais disso aqui. E não vai dar certo. Então tem que ser int. Sempre int quando você vai criar uma variável para Tem um passar valor entre as aqui, tem que determinado, ser né? inteira. Pode ser também, tem outros tipos também que vocês podem usar. Long, int, mas isso aqui é outras histórias. Você nunca abre minha gaveta, só uma gaveta inteira. Ok. Isso mesmo. Essa foi boa, essa foi boa. E um detalhe bastante importante é que a declaração de vetores, você tem que ser constante também. Ela é invariável depois que você declarou ele, né? Sim. Exatamente. Então você nunca Para pode esse tipo de declarar um vetor, vetor e trocar o armazenamento dele. é, Não dessa forma convencional. isso. Esse vetor aqui vai ser 10 até o fim do universo. Você não vai conseguir mudar isso. Uhum. Aí você fala, eu posso fazer isso aqui. Pronto, aí o vetor tem posições variáveis. Só que quando você faz isso aqui, você tem que obrigatoriamente definir os valores dele. Aí você vai lá, eu quero 8.5, 8.5, 9.3, aí 10. Quando eu fazer isso, ele vai contar aqui, ó, 1, 2, 3. Ele vai automaticamente botar um 3 aqui, independentemente do que você faça. Uhum. Então, ele sempre vai ter a posição definida. É que em C eu não sei, mas tipo, em Python pelo menos, existem alguns tipos de vetores, né? Como tuplas, dicionários, etc. Uhum, Onde a tupla ela funciona como um vetor convencional, que ela é imutável. Uma vez que você uhum. colocou, já era. É Existem outros algo modelos parecido que assim. mudam. Em C é algo parecido assim, você não pode. Por exemplo, eu posso criar uma coisa que também não pode. Eu não sei se alguém já pensou nisso. Int tamanho. Aí eu pergunto pro usuário, printf,
quantos elementos você quer no vetor. Ah, é verdade. Dependendo do compilador, isso aqui dá um erro. Geralmente eu acho que dá erro. Já Não é pra testei. dar certo porque o tamanho do vetor é em tempo de compilação, né? Exatamente. Já era. Então eu leio o tamanho e depois crio aqui, ó, um vetor de float notas com um tamanho que o usuário especificar. Isso aqui tecnicamente não dá certo. Eu já vi uns dando certo, mas tecnicamente não é pra dar Não certo. deveria dar. No Visual Studio dá errado se vocês testam. Mas é porque é o que o Roberto falou. A gente Não tô tem. enganada, tinha uma pergunta meio que parecida com essa ou não? Que o Dourado passou. Eu Ah, não que ele lembro. passou? Ele tem umas coisas parecidas, tipo, Sim. para o usuário informar N números. Coisa assim. Então você não tem como definir o tamanho de números num vetor com base no que o É, usuário digita. sim. Porque num E programa era em só C, pelo vetor. menos no programa em C, tem duas coisas: tempo de compilação e o tempo de execução. Tempo de Uhum. compilação é quando ele está avaliando aqui o seu programa e vendo se tudo está certo, a lógica. E o tempo de execução é quando ele executa. Você viu? O scanf, o valor que vai ter em tamanho, não está sendo definido aqui em tempo de compilação. Ele não compila e fala, ah, isso aqui. Não, é o que o usuário digitar quando o programa estiver executando. Só o usuário vai decidir isso aqui. Então, e é quando o programa estiver rodando, que é o tempo de execução. Por isso, ele não tem como saber qual vai ser esse valor. Por isso ele dá um erro. Sim. Deixa eu ver se ele compila. Como é que ele compila? Ô, Rafinha, Deu o um Gu erro aqui, ó. entrou agora. Oi, Gu. Só Acho que não. explica de novo por que que a gente não. Rapidinho, bem breve, assim, resumidinho, por que que a gente não pode usar float na variável? Porque eu acho que isso foi muito importante, é bom de saber. Só um segundo, deixa eu só terminar aqui, deixa eu ver só uma coisa. Tá. O que que ele falou? Ele tá falando que não usou. Hum, Aparentemente não sei o que que deu aqui. Dependendo, sei lá o problema que dá. Ô, mano, no Visual Studio normal, ele implica, tipo, que notas tem que ter um valor constante, tá ligado? É, um valor Aí constante. Ou você variável. define com define, ou você faz uma Isso. constante aqui. Sei lá, const tamanho. Yep. Aí coloca lá. Porque esses valores são definidos em tempos de compilação. Aí, Gustavo, por que que não pode ter um float aqui? Isso aqui é para evitar um monte de problema. Porque se eu tenho um vetor chamado notas, vai ter todas as notas em cada uma das posições do vetor. Ele vai ter 10 notas. Imagina que eu queira criar um float i aqui. Aí quando eu tento acessar o valor i do float, por exemplo, 0, qual que é o problema com isso aqui? É que o valor float ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser um 2.5, pode ser um 4.5, mesmo que seja 4.0, um valor float ele é diferente de um valor int armazenado na memória. Então, em vez de uma forma de você ver isso, é que 1 para inteiro, no int, quando eu crio o número inteiro 1, 1 é inteiro, normal. Ele só entende como 1. Agora, 1 para float é 1 com um monte de zero. Certo? Aí, dependendo, tem algum lixo aqui. Aí, se você tentar, tipo... Aí ele entende que você pode estar acessando algum índice que não existe aqui, ó. Porque não é exato os valores float. O mesmo vale pro double também, no caso? Isso. Ó, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Tá. Olha como ele não fica tão exato aqui, 1.3 quando eu boto 1.3. Parece uns 4 aqui. Olha ali, ó, double 1.300004. Então, tipo, como eles são números meio que quebrados em si, não tem como você acessar a exata posição 1.0. É a posição 1 e ponto, Vetor, não né? pode ter casa depois da vírgula.
sem casa depois da vírgula. Se você botar um float dentro de um índice, no índice, tá? O vetor ele armazena float, mas eu acesso o elemento com um int, que é a posição 0 até 9. Certo? Deu pra entender, Gustavo? Deu. Ok. Uma coisa interessante também em relação a vetores, que até. Puta, é pior que o meu PDF tá no notebook, cara. No trabalho eu fiz um PDF bem explicado sobre isso. Depois eu vou tentar achar. É que Você entender quiser colocar no que. grupo, Cara, tá no notebook, eu tô no PC. Depois eu vou jogar lá no grupo lá. tá bom, É, obrigada. eu coloco bem em gráfico que um vetor nada mais é do que um ponteirinho apontando para a primeira casa e você acessa os endereços subconsequentes. Aham. Sim. Então, eu não sei se você falou isso daí, Rafinha, Eu que vou seria falar. interessante entender. Eu vou falar na hora da passagem de parâmetros, que ele não verifica se você passa um vetor de mais elementos, porque ele só passa aonde começa. Ele não quer nem saber se acabou o espaço. Mas eu vou falar isso já já. Aí vamos lá. Aí o que a gente usa para criar, para passar? Porque isso aqui tem. A gente já sabe Ô, que Rafa, o. Oi? eu tenho uma dúvida aqui, questão. Tipo assim, eu sei que se você criar um vetor, você não pode deixar ele vazio, tem que colocar um valor dentro. Eu sei que se eu tentar rodar ele não vai. Agora eu não sei o porquê, qual é o motivo que ele não vai, que ele não Como assim? roda Se eu sem criar valor. assim? Não, se você ir no lugar do Tira 10 você deixar 10. ele vazio. Ah, Por que deixar que ele não assim? roda? Isso, ele pega infinitos? Porque ele não sabe quantos que você. Porque lembra que eu falei? O tamanho dele tem que ser determinado antes do programa rodar. Então, vocês entendam, um programa aqui tem duas fases para executar o programa, que a gente que é programador. A primeira, ele checa se tudo está definido certinho aqui. Isso. Depois ele roda lá aquela tela preta lá, onde ele pede as coisas pra gente, aí roda o programa. Mas antes de rodar o programa, ele tem que estar, pelo menos esse tipo de vetor aqui, quando eu crio assim, existe uma regra, ele tem que ter as posições definidas, o número de posições que ele vai ter. Ah, porque quando eu tentava rodar, eu fazia teste e deixava vazio, porque eu pensava que aí ele pegava números infinitos. Tipo assim, se Não. você não definiu o valor, você pode ir digitando que ele vai rodando até infinitamente. Não, isso não pode, ele tem que estar definido. Beleza. É uma Valeu? regra, é uma limitação desse vetor aqui. Aham. Ele é chamado de uma estrutura linear. Por quê? Porque ele tem 10 posições e vai ter 10 posições até o universo acabar, não importa. Enquanto seu programa não parar, ele vai ter 10 posições para sempre. Uhum. Esse tipo de vetor aqui. Outra limitação aqui é que ele só armazena float, né? Não tem como armazenar, falar notas zero, recebe caractere C. Não tem. Uhum. Ou uma string aqui, ó, falar, recebe meu nome. Não tem como falar isso para ele. Ele só armazena números float, números com vírgula, por assim dizer. Então, como que a gente faz aqui para... Imagina que eu queira ler as notas de todo esse vetor aí. Eu vou ter que, por exemplo, ignora esse sim teu printf, tá? Imagina que eu tenho que ler dessa forma aqui. Eu ler um float, notas, qual que é a primeira posição? Qual que é o primeiro índice do vetor? Zero. 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 Aí eu quero o endereço dele, tá? Então eu quero ler nota zero. Aí depois eu quero ler notas um. Aí se eu continuar isso aqui até notas 9, não vai ficar muito repetitivo? Vai. Vai dar mau trabalho para fazer isso aqui. Aí imagina que, sei lá, eu
Se muda qualquer coisinha aqui, por exemplo, imagina que eu não quero mais que nota seja float, eu quero que seja double, quero mais precisão. Eu vou ter que mudar esses aqui um por um. Todos printf. Vai ter 9 printfs. E aí o cara pega. Então, para isso, a gente usa a estrutura de repetição. A gente está repetindo um padrão, certo? Aqui a gente começa acessando nota 0, notas 1, notas 2, até chegar em notas 9. Certo? Vocês perceberam um padrão? O índice está crescendo de 1 em 1. Até chegar em 9. Certo? Deixa eu voltar para float aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável i. Então a gente vai fazer um for. A gente pode chamar isso de fazer varrer o vetor. Fazer uma varredura no vetor. Eu quero passar entre todas as posições dele e ler. Então, o for tem três instruções. A inicialização da variável, por onde que eu quero que eu comece essa repetição. Eu quero que comece com 0. Eu quero que ele comece na posição 0. A gente pode mudar isso aqui para posição, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Isso aqui é posição. E eu quero que ele... A condição do meio do for é... Com que condição eu quero que ele repita? Com base no quê? Eu quero que ele repita enquanto a posição for menor do que o quê? O que vocês acham? Menor do que o quê? Posição ela vai até onde? É 9. Até 9. Aí a gente pode fazer duas formas. Eu quero que ela vá de menor ou igual até 9, porque aí ele vai começar a variar. Quando for 9, 9 é igual, menor ou igual a 9, é igual, então é. Aí quando ele chega em 10, ele para. Ou eu posso simplesmente colocar menor que 10? menor que 10. Tem esses duas formas aqui. Aí o que eu quero que aconteça cada vez que a repetição termina? Eu quero que i seja igual a i mais 1. Ou seja, eu quero que o i receba o valor que ele está agora mais 1. Então se ele tiver 0, que eu botei um ponto e vírgula a mais. É separado entre dois pontos e vírgula as três condições. Então, i começa em 0. Primeira repetição, passou. Então eu quero que i receba i mais 1. I é quanto? 0. 0 mais 1, 1. E agora vale 1. Aí ele continua. Só vai ter que trocar o Posição, nome, né? né? Foi mal, Vai foi lá, mal. lá. Eu botei i aqui. Perdão. Aí abre e fecha chaves. O que a gente pode fazer aqui? Printf, digite a nota da posição. Eu quero receber um inteiro que é a posição i. E Não, posição. Costume. Scanf, a gente vai escanear o quê? Porcentagem D ou porcentagem F? Porcentagem F. Que notas é float. Aí as posições que a gente sempre acessa com inteiro. Então eu quero acessar o quê? Notas na posição pós. Certo? Vocês entenderam esse trecho? Sim, eu Não. entendi. Alguém tá com alguma dúvida? Alguém não entendeu esse trecho? Colocar Alguém tá falando? ali em cima, pode colocar para
colocar, tipo assim, posição mais um, né? Porque na hora que imprimir, Ah, ele na vai hora de mostrar. digite a nota na posição zero. Ah, mas depois a gente muda isso Sou aí. eu. Porque aqui eu Na quero exibir. posição ali, pode colocar para somar mais um, né? Pode, porque o usuário, ele não precisa saber que as coisas começam em zero. A gente pode colocar mais um no printf, tá? Para ele exibir todas as posições com mais um. Então termina em 10, vai de 1 até 10 para o usuário. Pra gente não, pra gente é sempre 0 até 9. 0 até o tamanho menos um. Mas vocês entenderam esse trecho aqui do programa? Eu entendi. Sim. Ô, mano, eu tenho uma pequena dúvida. Pode dizer. Na verdade, não é necessariamente quanto a vetores, e sim sobre o Visual Studio Code, tá ligado? Opa, o quê? Peraí, vou compartilhar minha tela aqui. Você consegue entrar? Consigo. Manda ver. Ó, quando eu fui compilar, tá ligado? Deu esse BO aqui, você sabe o que que é? G++ não é reconhecido como um comando interno. Tenta compilar o arquivo .c em vez de um CPP. Deixa eu só ver isso aí. Depende de como tá o seu. Tenta de novo. Ele vai. Aplicou GCC. mesmo, mano. Tá, vai no Windows. Aperta o Windows. Variáveis de ambiente. Vamos ver se aparece aí. Edita aí. Variáveis de ambiente. Path. Edita o path. Vamos ver como tá seu path. Você acessou o MinGW, né? Yep. Que estranho. Então, Você configurou hoje? sim, hoje. Acessa o prompt aí, vamos ver. Ah, mas Pera aí, vamos ver. Acessa você o prompt. reiniciou o VS Code? Põe, escreve GCC. A gente vai descobrir isso agora. Tá, o GCC tá reconhecendo. O VS Code que não tá reconhecendo o seu. Você fechou o Ah, é? VS Code, que nem o Matheus falou? Tem que fechar e abrir. Fecha a Depois que pasta, Fechar e você abrir? inclusive. configura o. Vai em arquivo. Agora. Tá, tenta acessar de novo, então, vai. Que eu acho que ele vai ficar com o mesmo arquivo. É, Tenta de faz novo. sentido. Ah, agora foi. Agora foi. Ô, muito obrigado, Matheus e Rafinha. Era só essa pequena dúvida mesmo. Tá. Certo. Ah, então vamos rodar o programa aqui. F6. Deixa eu dar um enter aqui. Ah, esse aqui é o outro código que tava rodando. Vamos compilar ele aqui. Tá. Digite a nota da posição 1. Vocês querem que aumente a fonte aqui? Deixa eu aumentar. Configurações. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Acho que agora dá pra ver. Então vamos lá. Digite a nota da posição 1. Aqui a gente está imprimindo pós mais um, né? No caso, a posição mais um. Então a gente está lendo a posição 0. A gente só botou para bonitinho por causa do usuário. Aí eu posso digitar lá. 7. Beleza? Tudo certo com o vetor? Pra gente ir pra Certo. matriz? Tudo certo. Certo. Vem com a dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quanto a vetor, não. Tá. Mete bala, Rafinha. Beleza, então. Ah,
Deixa eu fazer isso aqui. Agora, digamos que eu queira fazer uma coisa diferente. Geralmente, Ok. o que que seria a matriz em si agora? Quando eu crio uma matriz. Imagina que eu crio uma matriz qualquer, tipo, inteira agora. Matriz 5 e 5. O que que difere uma matriz de um vetor? A questão As é que. dimensões. Exatamente. Quando a gente tinha um vetor int, vetor com 10 posições, para a gente acessar cada posição dele, a gente usava vet0, ou melhor, vetor mais o índice dele. Dessa forma aqui, a gente colocava só um número do índice. Com a matriz é diferente. Agora a gente tem dois índices, que são comumente conhecidos como linha e coluna. O pessoal fala mais dessa forma. Então, quando eu quero acessar os elementos de uma matriz, eu não posso simplesmente falar matriz zero. Porque eu não estou acessando o elemento dele. Eu tenho que acessar o quê? Matriz linha zero, coluna zero. Matriz linha zero, coluna 1. Então, eu meio que estou variando as posições, tanto das colunas quanto das linhas. Certo? E a mesmo esquema, a matriz ela tem o mesmo esquema do vetor. Esses índices só podem ser inteiros. Não pode ser float nem nada do tipo. Mesmo esquema das matrizes. Agora, vamos botar um exemplo aqui. Imagina que eu queira criar uma matriz de notas, nos quais eu quero. Sempre a gente declara com duas chaves aqui. E a primeira chave significa linhas e a segunda significa colunas. Quando a gente está declarando aqui. Então a gente começa. Eu quero 10 linhas e 5 colunas. Aí o que eu posso fazer isso aqui? Imagina que cada linha é um aluno. Então a gente tem lá as posições. Deu 5 colunas. E por aí vai. Então, cada linha vai ser um aluno. Um aluno vai ter a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Lembrando que se a linha... Eu tenho 10 linhas aqui, né? Float notas tem 10 linhas. Vai de 0 até 9. Continua a regra. Sempre começa em 0. E vai até esse número aqui que a gente inicializou, menos 1. Aí aqui é a linha 1. Então a gente tem a linha 1, linha 0, né? Linha 1 e assim por diante. Certo? Como que eu faço para varrer, né, as posições de um vetor? De um vetor não, de uma matriz. Bom, a gente tem a forma mais comum, né? O que a gente faz? A gente passa primeiro essa linha aqui. Então a gente vai aqui, 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 aqui. Terminou? Passa para outra linha. Então a gente lê
todas as linhas, uma linha por vez. Certo? Então, primeiro vamos fazer aqui, ó, criar um int i. Quando a gente tinha um vetor, ou melhor, vamos chamar assim, int linha. Int linha? Não, int coluna. Coluna igual a 0. Enquanto coluna for menor do que... Quantas colunas tem? Tem 5. Só que aqui ele vai até 4. Começa em 0, menor do que 5 ele vai até 4. Coluna é igual a coluna mais 1. Só uma coisa. Coluna igual a coluna mais 1, a gente pode substituir por coluna mais mais. É a mesma coisa, tá? Deixa eu botar uma anotação aqui. Coluna mais mais é igual a coluna mais 1. Então a gente abre e fecha. Imagina que eu queira ler cada... Deixa eu só botar aqui para me dar um norte. Linha, porcentagem D, coluna, porcentagem D. Aí eu escaneio as notas aqui. Aí o que eu faço? Notas, posição. Imagina fazer assim, ó. Quando a gente fazia com vetor, a gente só tinha um for, certo? Sim. Então, quando a gente tinha um for, a gente varria só isso aqui, não era? Nossa, bugou. Tipo, acompanha com o meu mouse aqui. Quando a gente tinha só um for e um vetor, a gente varria só uma linha, certo? Sim. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem mais de uma linha. Então, o que a gente pode fazer? A gente repete a mesma coisa que a gente Mais fazia um com o for. vetor. E ora, se a gente vai repetir, varrer linha por linha, então por isso que a gente coloca mais um outro for. Um for para Cima linha. mesmo? Hã? Não tem. Oi? Não, estou perguntando se em colocar em cima mesmo não diferencia, né? Em cima ou embaixo. Como assim? Colocar embaixo. Deixa eu indentar aqui o código. Certo. Então a gente tem um for. Isso aqui vai fazer o quê? Deixa eu só adicionar aqui. Lembre-se que é linha por coluna. Então a gente varre a linha e depois a coluna. Então vamos lá. O que esse for aqui faz? Deixa eu checar aqui, é 10 linhas, né? Tá. Esse primeiro for, ele vai varrer só a primeira linha. E esse segundo for, ele garante que ele vai repetir essa mesma leitura de linha, só que várias vezes. Então, eu tenho que ler várias linhas várias vezes. Certo? Então, essa é a função do for dentro do outro. Esse for vai repetir esse mesmo for aqui, cuja função é variar só as colunas. Certo? Certo. Vocês entenderam ou ficou confuso esse negócio de dois for? Eu entendi. Alguém tá com dúvida?
Pode falar. Isso aí foi de boa. Aí, certo aí, pessoal? Acho que tá certo, ninguém Tô comentou nada. bugado, velho. Tá certo. Pra mim tá ok aqui. Vocês entenderam o que é matriz? Eu entendi. Pra mim tá claro que nem água. Então tá Agora bom. vamos pro papel. Tá, vamos pro que interessa, né? Deixa eu só ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Passagem de vetores e matrizes por função, certo? Agora Imagina que eu queira fazer uma função que imprima todos os valores de um vetor. Então a gente tem lá, eu tenho um int vetor, 10 posições, de 1 até 10. Aí eu quero imprimir ele. Aí a gente cria a função. Vamos criar aqui em cima para facilitar a nossa vida. Vou botar um igual aqui. Falta só um igual. Função vai imprimir alguma coisa. Ela tem retorno? Não. Certo. Boa. Então é void. Não tem retorno. Imprime vet. Tá. Mas ela vai imprimir o quê? Qual que seria o parâmetro dela? Esse aí que tu vai mostrar é por referência ou é por valor? A gente quer passar um vetor. Um vetor é sempre por referência. É só uma regra. nunca tem valor. Entende? Não. Então, como que eu faço a passagem de vetor por parâmetro? Eu tenho que definir o tipo do vetor inteiro. Aqui embaixo está inteiro. Eu posso colocar um nome qualquer, que vocês vão ver que vai funcionar. V. E eu posso fazer duas coisas. Eu posso ou deixar vazio assim, ou eu posso falar que é de 10. Tanto faz. Não vai fazer a mínima diferença. Certo? Certo aí? Ok. Ok. Então eu posso imprimir ele normalmente como um vetor qualquer. Eu já vi gente criando aqui embaixo o vetor, quando quer imprimir. Só que lembra que esse vetor aqui é diferente do que está aqui. Uhum. O único contato que uma função, por exemplo, main, quando eu chamar ela, vamos chamar, eu quero imprime vet, para passar o vetor, eu só passo o nome dele. Já explico por quê. Então, o único contato que essa função aqui tem com a main, quando ela chama, é através dos parênteses aqui. A única coisa que eu posso passar para essa função é o que vai estar dentro desse parênteses aqui. Então, esse int vetor aqui é uma coisa completamente diferente do que esse aqui que eu defini em main. Certo? Certo. Então, a gente pode tratar esse parâmetro aqui como o vetor que está aqui dentro de main. Eu quero imprimir ele. Mesmo esquema. A gente cria um i for. Agora eu vou usar i. I igual a 0. I menor do que 10 posições. I mais
Aí eu imprimo todas as posições aqui. Faz assim, ó. Porcentagem D, que é inteiro. Vetor na posição I. Ponto e vírgula. Só que não é vetor, é V. A gente chamou o parâmetro aqui de V. Que a gente recebeu, a gente chama de V. Certo? Vamos ver se está funcionando. Vamos colocar só para dar um barra N no final. Pular uma linha, saltar uma linha. Tá. Vamos ver se ele vai imprimir. Imprimiu. De 1 ao 10. Certo? Certo. Então é void só para mostrar. Agora, se a gente quiser fazer algum cálculo, alguma coisa, já é outro, né? Se a gente quiser retornar algo para a função main. O que eu estou fazendo aqui, dentro de imprimvet, é só dando printf na tela. Eu não quero retornar nada. Quando eu estou falando retornar, é caso eu queira retornar algo para a função main. Um resultado de um cálculo para ela usar de alguma forma. Uhum. Certo? Então, Deixa eu ver. Também tem como a gente passar o vetor dessa forma aqui, ó. Como um ponteiro. Que na verdade, passando assim, ou passando assim, é a mesma coisa, no fim das contas. Porque tem aquela história lá, o vetor, ele é um ponteiro. Mais especificamente, ele é um endereço de memória. O nome dele, mais especificamente. Imagina que, ó, ignora o imprimvet aqui. Por, tipo, por que a gente passa vetor, palavra vetor, o mesmo nome dele? Saca? Eu quero imprimir o que tá aqui. Mas aí a questão é, ele é o quê? É o inteiro? O que eu vou imprimir aqui? Um float? Quero imprimir vetor. Eu quero saber o que eu estou passando para a função. O que essa palavra aqui é? Ele vai pegar todos os componentes que tá dentro do vetor? Será? Vou testar aqui. Eu coloco porcentagem D assim? tá. Entendi o que você quer dizer. O vetor seria o endereço, não era? Ele vai pegar o endereço de memória. É, se eu tentar colocar com inteiro, vamos ver se dá um erro aqui. Vou mostrar, acho que o Ah, tá número falando da que tá escola já também. rodando. Deixa eu terminar o programa. Pronto, agora dá certo. Dá um número Opa, aleatório. deu alguma coisa aqui, ó. Nossa, deu um monte de coisas. Na verdade, deu só esse aqui de baixo aqui, ó. Formate, porcentagem D, expect, argument, type int. Ele quer inteiro, ele está falando que esse porcentagem D quer inteiro. Mas o argumento 2 é do tipo int asterisco. O que é int asterisco? Ponteiro Ponteiro? para inteiro. Inteiro para inteiro. Então, vamos imprimir o ponteiro então. P. Porcentagem P ou porcentagem. Eu já vi N, mas é P. P é o padrão, usa em P. Para imprimir qualquer endereço de memória é P. Vamos ver se agora dá certo. Vou inclusive tirar esse system pause que não precisa agora. Deu erro? Hum, que isso? Ele tá falando que. Deixa eu tirar a função aqui por um tempo. Deixa eu comentar ela. Tá.
Tentar de novo, mano. Beleza, olha o que ele imprimiu. Endereço de memória. Concordo. Aí não teria que usar aquela função atoy? A toy? Mas lembra, função a toy é o quê? A toy. O que significa ela? Ask Pra inteiro. to Inteiro, int. né? Mas isso aqui é um caractere? Esse vetor aqui? Não, é um endereço. Endereço. Não tem nenhuma função que eu use para converter o inteiro para o endereço. O endereço não pode ser lido de uma outra forma, a não ser dessa forma aqui que a gente está vendo. Isso aqui é um endereço. Sim, pegou um aleatório, né? Porque como não está especificado, a gente Aham. não Tá, mas aí a especifica em gente vê aqui. cima. O que é endereço? Que endereço é esse, né? Endereço da onde? O computador que ele pegou. Ele só Quando. pegou o endereço, né? Ele não pegou os dados armazenados Mas o É, endereço do quê? Vamos ver. do do computador vetor. aleatório, De não que é? lugar do vetor? A gente sabe que um vetor são várias posições na memória, né? A gente tem uma posição, por exemplo, 10 posições, cada uma é uma posição, como eu estou escrevendo aqui, né? Mas que posição é? Qual posição eu estou passando o endereço? De qual posição? Ah, é aleatório, não? Aleatório da onde? No quê? No caso, aleatório o quê? Porque aí você não definiu o i para ele pegar a sequência? O i? Sim, porque você teria que definir o i, pegar um laço de repetição para ele pegar a sequência do É, vetor? ele imprime o endereço, mas a gente não sabe que endereço é esse, né? Não, pegou aleatório. Mas Porque vamos não pensar a tá. seguinte coisa. Cada vetor tem 10 posições, né? Vamos pedir. Vamos criar um i aqui. Vamos deixar isso aqui exibindo, certo? Só para eu saber, para a gente chegar numa conclusão. Criar um for i começa em 0 e vai até aqui, vai até 10 e mais. Eu quero imprimir para acessar aqui a gente tem que colocar vetor mais um índice, certo? É. Só que em vez de imprimir o valor, o que vocês acham da gente imprimir o endereço de cada valor deles? Poeira cera. Hein? O que acham? Aí então a gente coloca aqui um porcentagem P. Eu quero saber o endereço de cada posição para eu ver se acontece alguma coisa. Vou tentar dar uns 2/n. Vamos tentar executar assim. Um F6 aqui. Não deu /n, calma aí. Deixa eu executar de novo. Certo, a gente tem uma sequência de endereços aqui. São 10 endereços? Conta comigo. 2, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ah, Opa! Olha o endereço. Esse aqui é o endereço do nome, certo? É o endereço que o nome está apontando. E olha o que aparece aqui embaixo, logo em seguida. De novo. Ele de novo, mas eu não botei para ele imprimir duas vezes, certo? Só uma vez ele imprime o que está em vetor. Então, algum dos endereços aqui que foi impressos é o mesmo que está aqui. Para a gente compreender isso aqui melhor, a gente pode colocar aqui, ó, endereço, imprimindo aqui ó, no for, na posição, porcentagem D, aí porcentagem P. Eu quero mostrar aqui, ó, i vírgula vetor. O que eu estou fazendo aqui? Endereço na posição porcentagem D i,
Então ele vai de 0 até 9, vai mostrar todos os endereços de cada posição i, e o porcentagem p vai pegar o endereço da posição em si. Tá bom? Uhum. Vamos executar aqui. Agora sim. Esse endereço que a gente pegou da palavra vetor é o mesmo endereço da posição 0, que é a primeira posição do vetor. Então, sabe o que isso significa? Que quando a gente chama imprime vet, aqui não tá porque ele está comentado, né? Deixa eu voltar ele aqui. Significa que quando eu chamo imprime vet e passo vetor, a palavra vetor, eu estou passando o endereço da primeira posição do vetor. Por isso que eu posso utilizar, como ele é um endereço, eu posso utilizar um ponteiro para pegar ele aqui. Ou eu posso utilizar aqui os conchetes, eles dão na mesma. Deu para entender isso? Deu. Inclusão importante isso aqui, hein? Então, no fim das contas, o que a gente está passando aqui para a função é por isso que é por referência, Adair. Não é nunca por valor. Sempre o vetor que eu tenho que passar um nome. E o nome é o quê? Um endereço. Porque se você não passar, ele vai pegar só o espaço da memória em si, não o que tem Se eu quiser armazenado. passar aqui, ó, vetor 0, eu estou passando o valor 1 só. Ele sabe. Eu tenho que passar o lugar onde está na memória. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele não está passando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas sim, onde começa esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na memória. Tudo certo? Ok. Para mim, sim. Alguém está com alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? O povo dormiu. Querem que eu volte? Acorda, povo. Acorda. Lucas, quer acrescentar alguma coisa? Emerson, Sem dúvidas. Matheus, Gu. Vamos interagir. Por enquanto, nada, mas se alguém tiver uma dúvida aí. Certo. Se manifestem. A Thaís que estava querendo passar vetor por parâmetro? Matriz também, Rafinha. Matriz também, né? Mas você entendeu o vetor? A matriz. O vetor eu entendi. Tá bom. Beleza, então. A gente vai tirar essa função aqui. Vamos criar uma matriz. Mesmo esquema. Int, matriz. Vamos criar uma matriz 3x3. Vai funcionar assim, ó. A gente pode declarar assim uma matriz. Chaves aqui. 3x3 ela vai ter 9 posições, né? 3 linhas por 3 colunas, 3 vezes 3 dá 9. Eu quero que ela tenha esses elementos aqui. Vamos saber aqui. É 9, vai ter 9. Essa bolacha aí, tem 9 valores? Aqui tem 9 valores. Aí, por ordem, quando eu declarar dessa forma aqui, ele vai pegar, por exemplo, cada linha tem 3 valores, ele vai perceber isso aqui. Então, ele vai colocar 1, 2, 3 na linha 0, 1, 2, 3 na linha 2, 1, 2, 3 na linha 3. Se vocês quiserem, para ficar mais claro, que é uma matriz, vocês podem colocar chaves aqui também. Chave para falar aonde que é cada linha. Eu colocar a chave e tipo. Oi? Enfim, eu não entendi essa chave aí. Essa chave dessa forma? É. Porque é uma matriz, não é? Ela tem linhas e colunas. Sim. Então,
O que eu fiz aqui, ó? Essas chaves mais internas, elas representam a linha. Cada linha tem 3 linhas e 3 colunas. Eu posso colocar também sem essas chaves aqui, que ele vai fazer em ordem, né? Deixa eu só fazer um desenho aqui pra ficar melhor. É uma matriz 3x3, certo? Certo. Vou fazer aqui rapidão. Tá dando pra ver aqui, né? Tá. Vamos lá. Tem 1, 2. Tá lá entre as chaves, né? Sim. 3, 4. Vamos fazer assim primeiro. Como é que tem um limite na tela? Certo. O que ele vai fazer quando ele vê tudo isso em reto? Porque é só uma linha, isso aqui é uma linha contínua. Sim. Ele não sabe onde termina cada linha. Não parece que ele sabe, né? Mas ele acaba sabendo isso por quê? Porque aqui eu informei que ele é de 3 linhas e 3 colunas. Então o que ele vai fazer? Se tem uma linha 0 e cada linha tem 3 elementos, aqui tá os índices, tá? Então ele vai fazer o quê? Vai pegar esses 3 elementos e colocar em ordem na primeira linha. 1, 2, deixa eu mudar a cor aqui pra ficar mais claro. Então ele vai colocar 1, 2, 3. Aí depois ele vai lá, pega 4, 5 e 6, coloca na segunda linha. Depois ele vai lá, pega 7, 8, 9, coloca na terceira linha. Certo? Entendi. Então, tipo, o colchete, desculpa te interromper, o colchete dentro é meio que para separar as colunas. Também dá. Ó, quando eu coloco assim, ó, 1, 2, 3, fecha, vírgula. 4, 5, 6, fecha. Deixa eu pro lado. Vírgula. 7, 8, 9. Aí fecha a outra chave aqui. Então, isso aqui fica ainda mais claro para ele, né? Você tem essas chaves aqui com uma vírgula, essas chaves aqui com essa vírgula, e por fim essas chaves. Ele vai entender que essa aqui é a linha 0, essa aqui é a linha 1, essa aqui é a linha 2. Fica visual para você que isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha, isso aqui é outra linha. Aí em cada linha tem esses 3 elementos. Aí ele vai colocar os elementos na mesma ordem. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo, é isso? Certo, entendi. Então vocês podem fazer desse jeito. Chamar uma matriz numa função. Vamos criar uma função. Mais uma vez, ela vai imprimir, ela retorna algo? Não. Pode fazer. Oi? Não, pode fazer primeiro, sim. Você quer fazer uma que retorna? Fazer uma que retorna depois também, se puder. É que eu acho que foi mais fácil que eu imprime primeiro, mas vamos Não, fazer. sim, pode fazer assim primeiro, sem problema. Então, como que a gente fala que eu quero uma matriz sendo passada por parâmetro? O que eu falo? Qual que é o tipo da matriz? Int, certo. A gente pode dar um nome que a gente quiser, M. Isso. E por fim vem as dimensões dela.
Eu posso fazer 3 e 3 aqui, ou eu posso ocultar o número de linhas. Mas eu não posso fazer o contrário, ocultar o número de colunas. O número de colunas tem que estar definido. Tem, ele obrigatoriamente isso aqui tem que estar definido quando se passa dessa forma. Por Saber quê? Porque não tem essa história. A matriz, ela, tipo, vocês pensam que, tipo assim, vocês podem pensar dessa forma aqui, ó. Que a memória é um quadriculado, né? Todo um quadriculadinho, bonitinho. Todo um quadriculadinho, aí ele faz. Ele é ali, ó. Olha lá pra ele, ó. Memória é um quadriculadinho, aí tem uma matriz 2x2. O que ele vai fazer? Ele pega exatamente esses pontos aqui e faz a matriz 2x2. Não. O que é uma matriz, na verdade? Na verdade, a matriz é um vetor também. Só que é um vetorzão. Então, se eu tenho uma matriz M que tem 3x3, aí ele faz lá quadriculado. Vou fazer mais fácil, 2x2 para me facilitar a minha vida aqui. 2x2. Então ela tem 4 posições. O que ele vai fazer? Ele pega 4 posições da memória, todas retas uma com a outra. Ele não bota essa parte aqui embaixo para ficar parecido com uma matriz. Então, quando a gente passa o número de colunas, o que a gente está falando para ele? A gente fala, ele termina aqui. Cada linha tem 2 colunas. Então, ó, passou uma linha, vai terminar aqui. Passou outra linha, termina aqui. Se tiver mais linhas, aí ele continua. Sim. Imagina que eu passo só um número de colunas para ele. Tá, tem 10 colunas. Beleza. Imagina que aqui é a memória, que é a continuação da memória. Tem 10 colunas. Tá, mas onde começa e termina a coluna? É aqui, é aqui? Sim. Não dá pra saber se tem 3, não dá pra saber se tem 4. Ele precisa das colunas definidas. Para ele falar, isso aqui a gente pode usar. Aí as linhas pode ficar impreciso. Porque eu não vou usar isso aqui, por exemplo. Eu quero só 2. Então ele precisa saber aonde que acaba e começa cada linha. Então a gente pode aqui tanto ocultar quanto mostrar os elementos. Certo? Matriz, da mesma forma que a gente fez lá, a gente cria um laço com I 0, I menor do que o número de linhas, J igual a 0, J menor que 3, J mais 2. Aí eu vou imprimir cada posição da matriz. M na posição na linha I, na coluna J. Certo? Aí para ficar igual a uma matriz mesmo, para o usuário falar, é uma matriz. É tudo... Tem as linhas certinho, bonitinho as colunas, que isso aqui vai imprimir tudo um na frente do outro. Então a gente faz assim, ó. Esse laço aqui é as linhas, certo? Certo. Então, esse aqui é as colunas. Ele vai imprimir cada elemento da coluna e quando ele terminar, ele vai começar de novo aqui na próxima linha. Antes dele começar de novo, a gente vai saltar uma linha. Porque ele vai terminar de imprimir uma linha inteira, todas as colunas da linha, e depois vai saltar uma linha para começar de novo. Aí ele vai ficar parecido com uma matriz, vocês vão ver. Aí a gente chama aqui. Então essa parte que a pessoa pula a linha é para dar o formato de matriz. Na hora que imprimir. Pra ficar bonitinho só. Uhum. Aí que a gente passa a mesma coisa. Passa o nome, que é o endereço. Porque se não quebrar a linha, ele vai ficar parecendo um vetor, tipo uma linha só, né? Vamos até tirar isso aqui ó, pra vocês verem.
é 6. Vamos ver como ele vai exibir aqui. Deixa eu ver se ele exibiu. Deixa eu ver se ele foi. Deixa eu tentar executar manualmente aqui. Acho que tá dando erro Ah, foi. porque tá faltando. Ele deu, mas deu um warning só. Aí, ó, ele exibiu aqui, você não sabe se é um vetor de 9 posições ou se é uma matriz 3x3. Quando a gente descomenta esse printf barra n depois que ele termina de imprimir uma linha inteira, ou seja, cada coluna de uma linha, aí, deixa eu computar de novo. 6. Como tiver o mesmo erro, né? Mesmo warning. Ele tá querendo as chaves lá que eu expliquei. Mas vai dar certo aqui, ó. Ele imprimiu bonitinho. Certo? Certo, pessoal? Certo. Então, dessa forma a gente passa. Foi o Emerson que perguntou? Pra Thaís. Não, o Emerson também perguntou passar a matriz. E morreu. Faleceu. Tá bom, então. E a Thaís pediu para dar um exemplo com matriz que Retorne valor. retorne o valor. Tá. Vamos dizer que agora eu quero que essa função. Vamos dar um outro nome para ela. Eu botei imprimivete, né? É imprimimate. Então, vamos criar uma matriz que soma todos os elementos de uma matriz dentro dela. Soma mate. Para não ficar que nem matemática. Soma matriz. Ela recebe a matriz. Pode ser 3x3 aqui. Ela recebe essa matriz. E vai retornar, ou seja, um número, um int, que é a soma de todos os elementos que tem dentro. O que a gente pode fazer? Tirar esses printfs aqui. A gente mantém esses for, porque vocês concordam que esse for ele pode ser usado para acessar todos os elementos disso aqui ainda. Então eu posso criar aqui int soma, uma variável chamada soma. Vamos inicializar ela com 0 para garantir. Jogar um 0 para ela. E eu vou dizer que soma é igual a soma mais m na posição, na linha I, na coluna J. Certo? Vocês entenderam isso aqui ou quer que eu explique um pouquinho melhor? Eu entendi. A Thaís falou aí? Tá baixa a voz. Eu entendi. Dá pra ver agora? Deu. Até Então, se colocar só o mais igual ali no lugar de outro soma, né? também, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui que eu vou comentar. Soma mais igual MI MJ. É a mesma coisa que isso aqui. Que ele vai pegar, ele vai começar assim, ó. Ele vai começar soma igual a 0. Aí vai lá começar o for. Ele começa na linha I, linha 0, posição 0, na coluna 0. Soma vai receber soma, que é o que agora? 0. Ele começou com 0. Mais M na posição 0, coluna 0. Então ele começa 1. Então 0 mais 1, 1. E ele coloca dentro de soma. Ô, Rafinha, Oi. tinha uma questão lá,
Acho que não é dessas recentes que o Dourado passou, que era tipo fazer a matriz e depois a matriz transposta. Se eu não me engano, é só inverter o J com o I, né, nessa... É que aqui tá soma, né? Só que se fosse print, era tipo print M na posição J, depois I. Não seria? Mas aí você só tá imprimindo a matriz na posição transposta, né? Isso. Você não criou uma. Não. Matheus, calma aí, mano. A gambiarra. Ah, mas funciona, pô. Tem como você imprimir, né? Ou você cria outra. Uma outra parecida. É que ele não especificou no exercício. Sim, sim. Fizemos Não, tudo errado. mas envia esse daí pra ele. Eu enviei, porra. Ele não especificou. O que o Bernardo já deu, o exercício dele especificava que era para ser dentro de outra matriz. Ah, Eu criar uma compreendi. outra matriz aqui, ó. Int, mat, transp. Trans. Isso. Podia criar. E a 3x3 também. Você quer que eu faça esse exercício? Não, não, a ideia eu já tô ligado. Eu só tava questionando, tipo, sobre o printf e inverter o J com o I. Ah, tá certo. Então esse soma aqui, ele vai acumular a soma de todos os elementos dessa matriz que eu vou passar por parâmetro aqui. Então a gente vai só fazer soma matriz. A gente vai passar o que para ela? A matriz que eu inicializei aqui em main. Beleza. Vamos executar. Calma aí, calma aí. Tá, compilou. Vou executar de novo. Ué, ele compilou? Ah, ele não fez nada, é verdade. Pra que printar, não é mesmo? Você não mandou imprimir? Mas a questão é, tipo assim, é o que eu falei na aula de funções na semana passada. Quando eu. Eu também não retornei. Ó. Soma igual a soma, tá? Terminou o for, o que ele faz? Merda nenhuma. Ele só conta, guarda pra ele mesmo e boa. Soma tá guarda, mas depois quando termina a função soma matriz, soma deixa de existir, aí continua em main, aí não tem nada. O que eu tenho que fazer? Usar a palavra return soma. Então o que ele vai fazer? Imagine que deu 100. Então ele vai retornar o valor 100. O que ele vai fazer? Sabe aqui onde eu chamei? Nessa linha aqui, ó. Eu chamei a função. Deu 100. Vai ficar aí. Vai ficar 100 aqui. Então eu tenho que ou pegar esse valor como variável aqui, int soma. Aí eu coloco soma igual a soma matriz, passando a matriz. Aí quando ele retornar o 100 aqui, que ele vai fazer isso aqui, o 100 vai para dentro de soma. Aí eu posso imprimir a soma é porcentagem de barra n. Soma. Certo? Mas deixa eu só voltar aqui. Agora a gente testa, vamos ver. 6. Chique. A soma é 45. Eu não vou checar isso aqui não. Deve ser. Acreditamos que seja. Eu sei que 1 até 10 você soma dá 55. Então tá certo. Ou a gente pode simplesmente pegar isso aqui, criar nada aqui, sem soma, e colocar a função aqui dentro. Que se eu colocar a função aqui, quando ele retornar 100, por exemplo, ou 45, né, no caso, como foi, 45 vai vir aqui. Aí ele vai ver que tem um porcentagem D, e esse 45 vai para porcentagem D, ele vai imprimir 45. Da mesma forma aqui, deixa eu compilar. A soma é 45 também.
Certo? Certo. Só que aí toda correto. vez, se eu quiser imprimir essa soma, a desvantagem é não criar a variável, né? Se eu quiser imprimir de novo em algum momento do programa, eu faço um monte de coisa aqui no código, aí eu quero imprimir de novo. Eu vou ter que chamar a função de novo aqui, porque eu não armazenei o valor. Aí vai de vocês. Se vai ser só uma vez, vocês podem colocar aqui, em vez de criar uma variável. Aí é o que vocês preferirem. Depende da situação. Certo? Certo. Alguma dúvida? Não. No doubts. Alguma coisa a acrescentar? Eu acho que não. Vocês querem saber algum detalhe mais sobre matriz, função também? Se eu te dissesse que tô com dúvida na questão 2 e 3 do Dourado, você faria 2 e 3 pra gente, mano? Não. Você quer que eu Tá faça a fazendo recursão? ideia, gente? Mano, Eu posso. recursão Eu é. fico bem pouco de fazer a 2 e 3, mas eu não recomendo você copiar de mim, né? Porque o meu jeito é ultra mega blaster porco de fazer o negócio, mas funciona. Mano, funcionando é o importante. Assim, Deus das porquices, Você vamos conseguiu lá. a 2, Emerson? Mano, eu inventei de colocar um Caraca. printf em ternário. É ternário o nome do if com uma linha? Ah, Aí, tipo, coloquei dois printf gigante, a linha quebrou a linha sozinho, tá ligado? É que nem o notebook do Dourado, ficou um bagulho mó feio, mano. Mas funcionou. nossa, mano, por printf no ternário. Ah, se você não usar. Não Se a recomendado. função for void, funciona. Mas se não for void, aí lascou. Você teria que retornar um número mesmo. É, que eu saiba, não pode você botar um comando, tipo, sei lá, um comando dentro do ternário. A não ser que seja uma função que retorne algo. Sim, eu não coloquei dentro do bagulho recursivo, eu coloquei fora, no int main mesmo. Nossa, cara, eu fiz uns negócios aqui. Nossa, é muita porquice. Deixa eu mostrar pra vocês. Mostre, O show meu, us. eu não verifiquei se ele é negativo, não. Tô nem aí. O papinha tá entregando pra Deus já. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a parte da câmera de dar. Se Não for com dá. positivo, tem como fazer em uma linha. Como fazer uma linha em duas? Na verdade, você consegue fazer em 4 linhas a função multi. Nossa, não. É, deixa eu ver o que eu faço aqui. Senhor. O Lucas caiu. Acho que não. Eu vou parar a gravação aqui.